Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas aí. Vamos falar hoje sobre princípios implícitos aí da Constituição Federal, perfeito? Bem rapidamente aqui, o que significa esses princípios, depois a gente vai adentrar nas questões aí para estar respondendo. Mas primeiro, supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público com relação a quem? Em relação ao interesse do particular. Então, o interesse público está sempre em supremacia, certo? Então, eu não posso abrir mão do interesse público para prestigiar aí o interesse do particular, perfeito? Indisponibilidade do interesse público. O que significa isso? Ele é indisponível no sentido que eu não posso abrir mão do interesse público para beneficiar também o interesse particular. Então, esses dois aqui, nós temos em mente sempre que são o quê? A base do direito administrativo, do regime jurídico do direito administrativo, ok? Vamos falar sobre a razoabilidade e proporcionalidade como uma coisa só. Às vezes, um autor ou outro traz que a razoabilidade, se há uma razoabilidade, uma aplicação numa penalidade, e depois se é proporcional aquele valor que você está aplicando, se ele é ou não proporcional, ok? A continuidade dos serviços públicos, ou seja, a regra é o princípio da continuidade dos serviços públicos, ou seja, é prestado o serviço de saúde lá no seu bairro, na sua região administrativa. Aí você chega lá um dia precisando do material, precisando do serviço, chega lá, o que acontece? O pessoal, não, agora não temos, hoje nós não estamos atendendo, essa semana, nesse mês a gente não atende, a gente está pensando em voltar daqui a 6 meses, ou seja, não é essa bagunça não, tem que ter o quê? A continuidade dos serviços públicos. Segurança jurídica. O que significa a segurança jurídica? Tudo em linhas gerais, tá? Segurança jurídica significa que eu não posso dar uma outra interpretação à lei agora. Eu não posso, algo que já foi definido, vir alterando, sabe? Para você dizer assim, ó, sabe aquela aposentadoria do teu avô, que você está há 15 anos, ele já está aposentado? Para tudo, vamos voltar novamente, vamos rever os atos, porque o que foi feito lá atrás está tudo errado. Pô, mas cadê a segurança jurídica? Cadê a estabilidade aí do ordenamento jurídico? Então, segurança jurídica atua nesse sentido. Princípio da precaução. Então, aqui, origem alemã, não tem previsão literal na Constituição Federal, mas pode ser implicitamente consagrado ali no artigo 225, conforme reconhecido pelo ministro Carlos Aires Brito, lá no julgamento dele, lá no STF, diz que o princípio da precaução, eu vou... um exemplo, construir uma hidrelétrica. Quando eu vou construir uma hidrelétrica, eu tenho que verificar quais os impactos ambientais. Então, quais são os riscos potenciais. Então, por causa do tal chamado do princípio da precaução, beleza? Vamos ver como cai em prova? Então, vamos lá. A impossibilidade da alienação de direitos relacionados aos interesses públicos. Ou seja, o que é alienação? Eu transferir, abrir mão, vender, me desfazer. Então, tudo nesse sentido. Então, eu posso abrir mão do interesse público? Não, porque ele é o quê? Ele é inalienável, ou seja, a impossibilidade de alienar, ok? Reflete o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu posso disponibilizar, abrir mão do interesse público? Não, que possibilita apenas que a administração, em determinados casos, transfira aos particulares o exercício da atividade relativa a esses direitos. O que ele está dizendo? Que eu não transfiro o direito, certo? Eu transfiro o exercício desse direito, ou seja, a titularidade desse direito continua sendo do Estado. Ele só vai transferir quem? O exercício desse direito. Questão perfeita. Eu trago aqui... Depois, se quiser dar uma olhadinha aí para dar uma lida, para melhor entender o que a gente falou, fique à vontade, beleza? Questão 2. O princípio administrativo da autotutela. Autotutela. O que é autotutela? A administração pode o quê? Rever os seus atos. Ela mesma vai rever seus atos quando derivados de vício de ilegalidades
e vai anulá-los e por conveniência e oportunidade vai o quê? Revogar os atos discricionários inoportunos, perfeito? Então isso é o quê? Da autotutela. Expressa a capacidade que a administração tem em rever, ó, seus próprios atos, perfeito? Perfeito. Desde que provocada, não. Ela pode o quê? Ela mesma, sem a necessidade de provocar. O que é provocar? Alguém entrar e pedir, olha, esse ato é ilegal, ato X, o Y, Z. Não, ela pode olhar e verificar, opa, esse ato foi feito com vício de legalidade, eu vou anular. Então, eu não preciso de provocação. Então, desde que provocada por parte interessada, independente de decisão judicial, não precisa de provocação. Pode agir de ofício, que é o nome correto aí, beleza? Questão número 3. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos integra o conteúdo do regime jurídico do direito administrativo. É isso que nós falamos no início. Correto aí a nossa questão aí. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala sobre isso. Olha o que ele fala, ó, o regime jurídico administrativo é construído fundamentalmente em 2 princípios básicos. Quais são? Supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Então, sobre esses 2 princípios são constituídos. Resposta correta, nosso gabarito aí. 3, 4. No que refere ao processo administrativo, julgue o próximo item. Não se admite no processo administrativo a motivação por referência, assim entendida que faz alusão aos fundamentos de pareceres ou de decisões anteriores. Resposta errada, eu posso sim estar me fundamentando com base num parecer jurídico aí, por exemplo. Correto? O que eu trago aqui para você, de informação adicional para você, para levar para a tua prova? Olha só, a motivação pode ser contextual ou aliunde, certo? A contextual, como o nome denuncia, é aquela que acompanhada de uma produção textual. Então, eu produzo no meu texto argumentações, depois eu fundamento e concluo em cima do meu próprio texto. Quer dizer que as razões que fundamentaram a decisão são encontradas no instrumento do ato do administrativo, certo? Então, eu, dentro da minha exposição, eu demonstro, eu comprovo, eu trago argumentos que demonstrem que realmente, olha, a minha decisão é fundamentada nisso, mais isso, ok? Ou, por sua vez, por aliunde ou por per relatione. Então, é referenciada quando a motivação do ato administrativo ele não precisa estar expresso no mesmo instrumento, sendo bastante o indicativo da fonte de suas razões, como citação de precedentes e pareceres. A seguir, vejamos a disposição tal. Aqui a dica, então, a motivação, que ato está aqui, então, no texto é textual, que está ali é o aliunde, para você lembrar, mas isso daí cai muito mais essas definições quando for você fazer uma prova mais aí para a área jurídica, ok? O que você precisa ter em mente, então, é que na 9784, certo? Ela vai trazer a possibilidade de você estar agindo, motivando com base num parecer, perfeito? Por exemplo, você vai demitir um servidor público, vai ter um processo administrativo disciplinar, dentro ali vai ter uma manifestação do seu corpo jurídico, lá da administração da área jurídica, por exemplo, uma consultoria jurídica, uma procuradoria, certo? E eles vão trazer um parecer opinativo. Você pode trazer o quê? A demissão com base nesse parecer opinativo? Sim. Então, você pode perfeitamente fazer isso. 9784. Os atos administrativos deverão, regra, ser motivados. Com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância, declaração de concordância, fundamentos e com fundamentos anteriores de anteriores pareceres, ou seja, eu tenho um parecer jurídico, por exemplo,
ou parecer técnico, e em cima disso eu posso trazer o quê? Uma fundamentação agora. Então, informações, decisões e propostas que nesse caso serão parte integrante do ato. Então, eu posso motivar com declaração de concordância de fundamentos anteriores, em pareceres anteriores. Então, a questão está dizendo que o quê? Que eu não posso, não é? Não se admite no processo administrativo motivação por referência. Admito, eu posso sim, segundo o parecer tal, segundo precedentes da jurisprudência tal, posso fazer isso? Posso, inclusive é aconselhável. Cláudio requereu na Anatel revogação da autorização para a instalação de antena de telefonia móvel na região em que mora, sob o argumento de que a área onde o equipamento está instalado é densamente povoada e a antena emite radiação nociva à saúde da população local. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A autoridade competente tem o dever de emitir a decisão, certo ou errado? Certo. Devidamente motivada a respeito do requerimento do Cláudio, não sendo suficiente que a motivação consista apenas de declaração de concordância com o parecer proferido pela área técnica da Anatel. Eu posso fazer uma declaração de concordância? A gente acabou de verificar que nós podemos sim. Então, o artigo 50 novamente aqui, ó. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. Nesse caso, foi um parecer técnico, resposta, então, eu posso, então, por isso meu item está errado, ok? Questão número 6. A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item seguir. Postulados de natureza ética, como o princípio da boa-fé, não se aplicam às relações estabelecidas pela administração? Ele está dizendo assim, olha, o princípio de boa-fé não tem aqui não. Eu posso só utilizar o quê? O princípio da má-fé. Tem sentido isso? Não tem sentido. Então é uma questão ridícula aí. Errado. Olha onde está escrito isso, no processo administrativo lá. A gente vai estudar essa lei aí, certo? Ah, não estou entendendo. Essa lei a gente vai estudar de cabo a rabo também ela, ok? É a lei de processo administrativo. Então, o artigo 22, você vai dizer assim, ó, a administração pública obedecerá, entre outros princípios, o da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesses públicos e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os seguintes critérios aí. Qual? Atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé. Ó, boa-fé. Tá aqui. Ou seja, o que ele disse aqui? Natureza ética. Os postulados de natureza ética, como o princípio da boa-fé, não se aplicam às relações estabelecidas em administração. Aqui, ó. Atuação segundo padrões éticos e decoro de boa-fé. Mesmo não estivesse escrito aqui, previsto na lei, não teria sentido eu falar que eu não posso agir segundo os padrões éticos, segundo decoro e boa-fé. Não teria sentido, ok? Então é uma questão fácil, inclusive para quem foi aqui, ó, para consultor do Senado, não da Câmara dos Deputados, consultor legislativo. Consultor legislativo recebe aquele tal do famoso abaixo-teto, ou seja, ninguém pode receber mais que o STF. Em alguns momentos, esses servidores recebem esse abaixo-teto. Veja que é uma questão relativamente simples, bastaria você saber aí a letra da lei, ok? Então a gente vai ver que aos poucos nós vamos construindo aí a sua aprovação. Você vai ver que não tem nada de mistério, não tem nada de extraordinário, nada de absurdo que você não possa carregar aí até a tua prova. Então nós estamos construindo, não interessa, será que eu vou dar conta? Vai, leia,
veja o material que a gente está disponibilizando, vai assistindo às aulas, volta novamente às aulas que você estiver com dúvida, faça os exercícios, faz os simulados que estão aí no site, que você vai, cada vez vai melhorando, cada vez vai melhorando. Não é na primeira vez que você vai acertar tudo, não é na primeira vez que você vai entender, mas aos poucos vai abrindo o teu entendimento. É essa a ideia do treinamento aí para você ficar bem afiado para a tua prova, ok? Número 7. O princípio da indisponibilidade dos interesses públicos não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Certo ou errado? Ótimo, certo. Ele está falando assim, se eu tiver a indisponibilidade do interesse público não impede, eu posso fazer o quê? Em outras palavras, o que eu posso estar escrevendo aqui? Eu posso realizar acordos e transações e sempre ter em mente o que é o interesse público. O interesse público ele pode coincidir com o interesse privado? Pode. Então, está correto. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, sobretudo quando se tem em vista que a solução adequada pela administração é a melhor que atenderá à ultimação desse interesse. Então, eu posso. 8. A ação administrativa tendente a beneficiar ou prejudicar determinada pessoa viola o princípio da isonomia? A ação administrativa tendente a beneficiar ou prejudicar determinada pessoa viola o princípio da... ação administrativa, nós vamos ver lá, poder de polícia, certo? Quando nós vemos poder de polícia, tem uma ação administrativa que pode prejudicar determinada pessoa? Tem ou não tem? Quando você vai restringir direito lá vai interditar um estabelecimento, você não está prejudicando uma pessoa? Sim, você vai violar o princípio da isonomia? Não. Quando você vai beneficiar uma pessoa com uma autorização de utilização de um serviço público, você vai estar violando o princípio da isonomia também? Não. Então, eu posso sim beneficiar ou prejudicar sem que haja a violação do princípio da isonomia. Perfeito? Então, está errado aí a minha questão. Não viola. Paulo foi aprovado em um concurso para analista que exigia nível superior. Nomeado, empossado, Paulo passou a desempenhar funções com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, ou seja, ele tinha passado o concurso para analista que exigia nível superior, mas não tinha o nível do ensino superior, certo? Então, com titulação máxima, ele tinha de ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Os atos administrativos praticados por Paulo, embora tenham vícios, podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam a terceiros de boa-fé, em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Certo ou errado? Certo. Imagina você, foi lá onde estava esse Paulo, foi lá com seu avô, foi lá pedir uma certidão para verbação do tempo de serviço para que ele fosse aposentado. Foi lá, recebeu essa certidão, com essa certidão que Paulo emitiu em nome do órgão, assinou, mandou para você entrou no INSS e o teu avô se aposentou, certo? Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de aposentadoria e verificaram exatamente isso que aconteceu agora. Agora o que vai acontecer? Vai desconstituir todos os atos administrativos que foram feitos pelo Paulo? Não. Então a regra é o quê? Que exista então no nosso ordenamento aí a defesa que tem o que? Aparência, os atos administrativos exarados por Paulo têm o que? Aparência de legalidade, certo? Então eles vão continuar o quê? Vão continuar válidos, ainda que contenham vícios aí dessa competência, perfeito? Porque quando
tem efeitos em terceiros de boa fé, como o caso aí do nosso exemplo aí do seu avô, certo? Porque imagina, teu avô está 15, 5 ou 10 anos lá aposentado, agora vai começar... Cadê a segurança jurídica? Em princípio, a segurança jurídica eu posso fazer isso, ok? Olha só. A questão versa sobre a teoria da aparência, evidenciando-se então que é quando a questão menciona passou a desempenhar suas funções com a aparência da legalidade. Perfeito? Teoria da aparência. Quem fala isso? Maria Silva Zanelli de Pedro, aqui embaixo. Essa teoria da aparência é utilizada por muitos autores para justificar a validade dos atos praticados por funcionário de fato, mas não de direito. Considera-se que o ato do funcionário é ato do órgão e, portanto, imputava à administração. Então, quando ele estava atuando como se a administração fosse. Então, agora, em nome, vamos dizer assim, em nome do princípio da segurança jurídica, a administração é responsável por esses atos, ok? Então, ela vai fazer a convalidação, perfeito? Porque atingiu terceiros de boa-fé. Então, essa é a tal da teoria da aparência, tá? Em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Próxima questão. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede que a administração de adotar posturas manifestamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido para que, em seguida, ignorá-lo, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa-fé. Então, proteção da confiança. O que significa isso? Significa que a administração sempre estava se manifestando de uma determinada forma, sempre de uma determinada forma, sempre de uma determinada forma, tal. Chegou a sua vez, você está na expectativa de acontecer da mesma forma agora. Aí vem a administração, não, vamos alterar agora, porque não tem nada a ver com o que a gente estava fazendo. Ei, peraí. Então, esse aí é o tal da proteção da confiança, certo? Então, você tinha uma expectativa de ocorrer dos mesmos moldes como sempre vinha ocorrendo. Então, exatamente o que está dizendo a questão aí. Olha só. O princípio da segurança jurídica possui dois sentidos. O primeiro, então, de natureza objetiva, que tem a ver com a estabilização de quem? Do ordenamento jurídico, a partir de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Então, segurança jurídica vai ter objetivamente a partir desses princípios. Você tem um direito adquirido, ele vai respeitar. Se já foi julgado, já tem um julgamento em cima daquilo ali, eu vou respeitar. Perfeito? Que mais? Já no segundo aspecto, que é o aspecto subjetivo, que é esse que nós estamos falando, que é o caso da confiança, é a expectativa de acontecer nos mesmos moldes como sempre vem acontecendo. Então, olha, já o segundo aspecto subjetivo relaciona-se com a proteção da confiança do cidadão frente às expectativas geradas pela administração pública. Então, proteção à confiança, aspecto subjetivo. Segurança jurídica, aspecto objetivo. Então, gerou uma expectativa de direito. Então, estou pensando o quê? Numa proteção à confiança, um aspecto subjetivo. É o que diz a nossa questão. Então, pronto, tá certo. Vamos reler novamente? Vamos lá que você já deve ter esquecido. Ó, a proteção da confiança. Então, quem é a confiança? A proteção à confiança, aspecto subjetivo. Então, a proteção à confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, é desdobramento? Ó, dois sentidos, é um desdobramento, perfeito. Ela impede, sim, que a administração adote posturas manifestamente contraditórias. Ou seja, ela gerou o quê? Uma proteção à confiança do cidadão frente às expectativas geradas. Ou seja, sempre está vindo de uma forma, então agora vai o quê? Impede que ela age de forma contrária. Ou seja, externando posicionamento em determinado sentido para que em seguida ignorá-la, frustrando a expectativa. Então, eu não posso frustrar essa expectativa pelo princípio aí da proteção da confiança, como o quê? Um dos sentidos do princípio da segurança jurídica, que é quem? O tal do princípio aí da proteção à confiança, beleza? Questãozinha bacana.
Questão 11. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, perfeito? Perfeito. Devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, foi praticado em violação à lei, ilegal. Em todo caso, ser anulado em qualquer tempo. Agora bagunçou. Por que bagunçou? Porque nós temos o que? Os tais dos direitos adquiridos, caso não ocorreu má-fé, o que? Prescreve em quanto tempo? 5 anos. Onde está escrito isso? Vamos lá. Questão 9784, artigo 54. O direito à administração pública é anular seus atos. Ó, anular atos é quando tem ilegalidade, ok? Que decorram efeitos favoráveis para destinatários. Então, decorreu efeitos favoráveis significa gerou direitos, certo? A destinatários decai em quanto tempo? 5 anos. Contados da data em que foram, o quê? Tomado ciência? Não. Quando foi praticado, salvo comprovada a má-fé. Então, aquela pessoa recebeu uma aposentadoria, tá, há 10 anos, mas ela forjou um documento, adulterou um documento, aí foi comprovado o quê? Má-fé, aí não decaiu o direito da administração em anular aquele ato de aposentadoria, perfeito? Então, terceiros de boa-fé, teve boa-fé, então decaiu em 5 anos. Teve má-fé, lascou, não vai ter essa colher de chá não, perfeito? Questão número 12. Aplicação retroativa de nova interpretação dada pela norma administrativa é admitida? Admitida? Não, ela não é admitida. Porque se eu estou trazendo que uma nova interpretação retroativa, cadê a segurança jurídica? A qualquer momento pode chegar alguém aqui, ó, vou pegar aqui, os atos foram praticados e vou começar o quê? Trazer uma nova interpretação. Tem sentido isso? Resposta: não tem sentido. Então está errada a nossa questão aí. Então olha só. A administração pública obedecerá, entre outros princípios, tal. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, critérios do quê? Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Ó, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Perfeito, pessoal? Questão 13. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário em razão de ter ocorrido mais de 5 anos desde a prática do ato. Então, nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundamentada no princípio administrativo da tutela, autotutela, que a administração pode rever seus atos quando há evasos e vícios de ilegalidades, ou, nesse caso aí, deixou de anular por causa do que? Passou 5 anos em o que? Homenagem ao princípio do qual? Da segurança jurídica, isso mesmo. Certo? Segurança jurídica. 14. O princípio da supremacia do interesse público, supremacia, acima dos interesses individuais, sobre o interesse privado, é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Quem fala isso? Celso Antônio Bandeira de Mello, perfeito? E autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão, no ordenamento jurídico, restrições, aos particulares, mesmo sem, não. Por quê? Lá na Constituição Federal, ele diz assim, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, perfeito? Então, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, eu não posso impor aí restrições, então meu item está incorreto. Aqui, ó, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º lá da Constituição Federal, nós vamos estudá-lo aí à frente, perfeito? Então, errado. Questão 15. Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e do regime jurídico administrativo, julgue o item que se segue. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista um dos princípios implícito. É implícito? Sim. Na Constituição Federal,
possui a mesma força dos princípios que estão explícitos. Sim ou não? Sim, a mesma força. Perfeito? Exemplo, você penalizou uma empresa que presta serviço no seu órgão e essa empresa ela entrou com uma ação judicial dizendo que você estava previsto, certo? Que tem uma legislação, tinha lá na Lei 8666, lá o artigo 87, que vai prever alguma coisa relacionada a penalidades, depois a gente vai ver isso aí. Mas o que aconteceu? Então você estava amparado legalmente, mas você agiu de forma desproporcional, ou seja, aplicou uma penalidade muito superior a que realmente precisava naquele caso concreto. Então aí você está tendo que você tem dois princípios, da legalidade e o princípio da razoabilidade / proporcionalidade. Então, mas o princípio da legalidade não teria que estar acima? Não. Se você estava ainda aqui agindo de forma legal, mas foi desproporcional, esse ato vai ser inválido, porque os dois princípios, um não sobrepõe ao outro. Os dois princípios estão em pé de igualdade. Então, o que está acontecendo aqui? Possui a mesma força dos princípios explícitos? Possui. No referido texto, como princípio da moralidade, como princípio da legalidade. Perfeito, questão correta aí. Questão 16. Não vamos entrar nessa questão 16, vamos deixar para o próximo intervalo aí, depois do intervalo a gente continua aí, beleza? Um abraço, até a próxima.